Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Antes de entrar no assunto de hoje, eu gostaria de dar as boas-vindas para os novos inscritos do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui vocês podem comentar, o comentário de vocês é muito importante. Vocês podem dar o like de vocês, curtir, porque no momento que vocês curtem e dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. E não deixe de tocar o sininho das notificações e colocar todas para receberem o próximo vídeo que será posto no canal, amém? O que seria o espinho na carne de Paulo? O que a Bíblia diz em relação ao espinho na carne? É o que vamos ver agora. O texto para referência se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. A Bíblia não diz o que era o espinho na carne que atormentava Paulo e que Deus não o retirou. Apesar de lhe causar muito sofrimento, o espinho na carne ajudou Paulo a se manter humilde. Paulo recebeu um espinho na carne depois de ter uma visão gloriosa do paraíso. O espinho na carne serviu para que ele não se tornasse arrogante ou se achasse superior por causa da revelação que teve. Paulo sofreu muito com o espinho na carne e orou 3 vezes a Deus pedindo que retirasse, mas a resposta que recebeu foi que a graça de Deus lhe bastava. Deus não retirou o espinho na carne, mas ajudou Paulo em sua fraqueza. Não há mais nenhuma referência ao espinho na carne de Paulo, por isso ninguém sabe o que era. A Bíblia não diz se o espinho na carne estava ligado a alguma doença ou perseguição que Paulo sofreu ao longo de sua vida, mas conhecemos alguns fatos importantes sobre o espinho na carne de Paulo. Era de origem espiritual. A Bíblia diz que o espinho na carne era o mensageiro de Satanás. Tinha efeitos físicos. O espinho afetava a carne de Paulo de alguma forma. Essa não é a primeira referência a um problema físico causado por um problema espiritual. Era ruim. O espinho na carne atormentava Paulo e ele queria muito ficar livre dele. Deus permitiu o sofrimento de Paulo. Tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas ajudou a crescer com essa experiência. Por que Deus não tirou o espinho na carne? A Bíblia diz que Deus não curou Paulo do espinho na carne para mostrar que sua graça era suficiente. Quando estava fraco e em sofrimento, Paulo podia ver que o sucesso de seu ministério não dependia dele. Ele foi muito privilegiado por receber visões e dons, mas tudo isso era obra de Deus. Paulo era fraco, mas Deus é forte e usou Paulo para abençoar muitas pessoas. Deus usou até a ação cruel de Satanás para o bem de Paulo. Satanás tenta nos destruir, mas Deus usa até as situações mais difíceis para nos ajudar a crescer e aprender. O espinho na carne de Paulo era uma coisa ruim que ninguém deve querer, mas Deus inverteu a situação. Amém, glória a Deus. Em Romanos, do capítulo 3, do 10 ao 12, dos versículos 10 ao 12, está escrito assim: Não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No versículo 23, está escrito assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, está escrito assim: Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém?
Glória a Deus. Então quer dizer o que? O espinho na carne era para que Paulo não se vangloriasse. Porque toda honra, toda glória, toda majestade pertence a Deus. Se falamos da palavra dele, nós que somos convertidos em Jesus, nós não devemos nos vangloriar, porque o ir de pregar é algo que Jesus nos deixou para os discípulos na época de Jesus lá, né, quando Jesus foi assunto ao céu, deixou essa missão para os apóstolos e discípulos. Depois nós, os gentios, né, povo que não é judeu, povo que se converteu através do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele pregou na Grécia, ele pregou em Roma, né, ele foi um missionário, então foi para várias cidades e nações pregar o evangelho, para que hoje tivéssemos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. Então, se hoje estamos aqui, é porque alguém falou de Jesus para nós. E a missão para nós é levar a palavra de Jesus. Não é só ficarmos para nós, não sermos crentes, cristãos egoístas. Devemos compartilhar do amor de Deus, do amor de Jesus, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário para as outras pessoas. E como Paulo teve essa visão, foi colocado justamente, como eu acabei de compartilhar com vocês agora, esse espinho na carne para que ele não se vangloriasse, mas para que ele se tornasse humilde. Nós devemos ser humildes. Deus nos deu os dons e talentos para que pudéssemos louvar a Ele com os dons e talentos que temos. Só que o ir de pregar, ele não é um dom, e sim é uma ordenança que todo lavado e remido no sangue do Cordeiro tem que fazer, tem que levar. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos fazer a diferença. Seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, nós devemos proclamar a Jesus. Se tivermos panfletos, entregar o panfleto para aquela pessoa, porque muitas das vezes a pessoa vai ler o panfleto e vai se converter ao Senhor Jesus. Muitas pessoas vieram para Jesus através de um panfleto. E também você falando do amor de Deus, falando do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, para a pessoa. Ela vai vir a se converter, o Espírito Santo irá tocar, porque aquilo que não podemos fazer é o Espírito Santo que vai agir, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu falo homem, é tanto o homem quanto a mulher. Amém? Era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que possamos ser humildes. Porque no nosso meio cristão mesmo há muitas disputas. Quem canta, né, quem louva melhor, ou quem prega melhor, ou quem faz a obra missionária melhor, e não é por aí. Tem lugar para todos no reino de Deus. E devemos usar os nossos dons para glorificar a Deus. Quando alguém nos elogia, nós devemos falar: a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. Pelos nossos braços, nós somos como trapos de imundície. Nós não somos dignos de estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Somos pecadores, falhamos, porque nós temos a natureza adâmica que corre nas nossas veias. Mas no momento que nos convertemos a Cristo Jesus,
Lógico que a gente não vai se livrar do pecado, mas como está escrito em 1 João capítulo 2, que temos um advogado se pecarmos, nós não vamos viver na prática como os ímpios. Mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Então nós devemos nos arrepender e nos reconciliar. Por isso que quando formos dormir devemos pedir perdão se pecamos durante aquele dia, porque não sabemos se naquele momento Senhor Jesus irá nos levar durante a noite. Então nós devemos estar com os nossos corações arrependidos, porque a conversão em Cristo Jesus é arrependimento dos pecados, é reconhecer que somos falhos e pecadores, que pelos nossos meros esforços nós não conseguimos nada se não for pelo Senhor Jesus. E hoje vivemos pela graça, como Paulo mesmo mencionou, a graça de Deus é que nos basta. A palavra de Deus é o que nos basta. Então nós devemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola que nos guia. Amém? E se não tiver na palavra de Deus, o que o pastor ou alguém falar e não tiver na palavra de Deus, devemos sair daquele ambiente, porque a palavra de Deus é que nos basta, é que nos fortalece, é nela que tem as palavras de vida eterna. Você que se encontra afastado dos caminhos de Cristo Jesus, que um dia se entregou a Ele, retorne o quanto antes, pois a porta da graça está para se fechar. Jesus está vindo levar a sua igreja, levar a igreja dele sem mácula, sem mancha e sem ruga. E você que nunca ouviu falar de Jesus, que está me assistindo agora, que você se arrependa dos seus maus caminhos e se converta. Jesus é um cavalheiro. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus te chama ao arrependimento. Ele morreu por nós, ele morreu por você, ele se entregou ali na cruz do Calvário por amor a nós, por toda a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta crer no Senhor Jesus e você será salvo. Amém? Então fica essa mensagem, que não nos vangloriemos, porque toda majestade, todo domínio, todo louvor seja dados ao nosso Deus. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Somente a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Amém. Vamos orar. Que possamos fazer como Paulo, que possamos ser humildes, que
possamos buscar a Jesus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, pois Ele perdoa os pecados. Basta crer e confiar. Somente Ele pode perdoar pecados. Não há outro Deus além do Senhor Jesus. Amém. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada inscrito do canal. Quem está me assistindo agora, meu Deus, que possa ser tocado pelo teu Espírito Santo e venha se converter dos seus maus caminhos, aqueles que não te conhecem e aqueles que te conhecem e se encontram afastados, que possam, meu Deus, retornar o quanto antes, porque o Senhor está voltando, Pai. Que possamos fazer a diferença sendo sal da terra e luz do mundo, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Se algum enfermo, Pai, que o Senhor esteja visitando neste momento, que o Senhor esteja derramando do seu bálsamo e refrigério sobre essas vidas, Pai. É que eu te peço neste momento que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, os encarcerados nas prisões que se converteram ali, Pai. Que o Senhor os abençoe neste momento. Abençoe todos que nos cercam, nossos parentes, amigos e conhecidos, Pai. Repreenda o inimigo das nossas vidas, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Pai. Não somos dignos de estar na Tua presença, mas pela Tua misericórdia fomos alcançados um dia, Pai. E o Senhor quer nos usar para o louvor da Tua glória, Pai. Que possamos ser exemplos nessa geração, Pai. Que possamos ser jovens, que possamos ser, Pai, pessoas que possam impactar, meu Deus, saquear o inferno, meu Deus. Que as pessoas possam ver em nós o teu brilho e venham, meu Deus, fazer parte também do teu corpo, Pai. Obrigada, meu Deus, por suprir toda e qualquer necessidade nossa, por manter a nossa mesa sempre farta, Pai. Só temos que te agradecer pela tua salvação lá na cruz do Calvário, por ter nos dado vida eterna, Pai, por ter nos livrado da condenação, da morte, do sofrimento eterno, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que fará daqui para frente, Pai. Sabemos que estamos passando por um período difícil, mas nada para o Senhor é impossível, porque o Senhor cuida dos seus, Pai. Obrigada, eu só tenho que te agradecer. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhar, como eu mencionei no começo, dá o like de vocês, porque é muito importante, porque o YouTube, ele recomenda para outras pessoas no momento que vocês dão um like. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com parentes, amigos, conhecidos nas redes sociais, porque as pessoas precisam saber que somente através de Jesus, a salvação. Amém? Obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês inscritos do canal que têm apoiado o meu ministério, porque é para esse propósito que Deus me chamou, de levar a palavra através do canal do YouTube. Espírito Santo me tocou o ano passado para que eu criasse esse canal. Se eu não tenho como sair da minha residência para evangelizar, eu tenho a internet, que é um meio onde eu posso levar a palavra de Deus e ela pode se expandir não só no Brasil como no mundo também. Que Deus abençoe, que possamos ser porta-vozes no reino de Deus para levar a mensagem, as boas novas da salvação. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na santa paz do Senhor Jesus.